neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Confie dele. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Sem a bússola, o crente perde a vida e vacila, sem rumo e sem direção, como a folha que cai e murcha. É o crente que não vive em comunhão, comunhão constante é vida, é Deus encontrando em nós. É Ele, a fonte eterna da vida, que emana força e faz o crente renascer, e a presença de Deus enfim, felicidade e morada eterna, alegria, graça que reluz, comunhão constante é vida, é Deus se encontrando em
Ouvintes, a única religião que promete com certeza absoluta vida eterna é o cristianismo. É a religião de Jesus Cristo. Agora vamos notar que não são as religiões, mas sim a religião. Nome que quer dizer cobertura. E o que de uma maneira eficaz e definitiva pode cobrir os nossos pecados é somente o sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado. A única religião verdadeira é a cristã. É a única que o seu líder morreu de fato pelo seu povo, mas não está na sepultura. Todos os demais grandes líderes estão na sepultura. Bem como todos os seguidores de Jesus também morreram e não ressuscitaram ainda. Mas o nosso líder, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitou como a primícia dos que dormem. Então, somente esta religião, este cristianismo, pode oferecer um alvo, um objetivo pelo qual as pessoas, os crentes, sofram, deem até suas próprias vidas, como aconteceu nas eras passadas. Porque, na verdade, isso é um fato incontestável. Existe um milênio, existe uma primeira ressurreição para todos que dormiram no Senhor Jesus Cristo, como membros de seu corpo, por que não dizer, na linguagem de São João, de São Paulo, de São Pedro, a esposa do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 20, nós encontramos base para o que estamos citando. Há um milênio pela frente de descanso. Aqui João está dizendo que o diabo, Satanás, foi amarrado por 1000 anos, amarrado por uma cadeia de circunstâncias, por não encontrar ninguém através do qual pudesse pecar. E essa Bíblia é recheada de testemunhas, testemunhas falando da ressurreição, testemunhas falando do milênio, testemunhas falando da eternidade, de corpo celestial e de corpo glorificado, corpo celestial que será glorificado. O profeta Jonas foi uma testemunha da ressurreição. Enquanto esteve no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites, ele estava profetizando com aquele acontecimento tão dramático, tão obscuro, e que não pode ser compreendido pelo homem natural. 3 dias no ventre do peixe, no abismo, ele estava profetizando na prática a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como verdadeiro ator, desenrolando uma peça, falando desta ressurreição. Há muitas pessoas que tentam condenar a Jonas
E dizem que ele, todo mundo, ele era um Jonas, mas Jonas era um profeta de Deus. Ele estava andando exatamente na vontade de Deus. Quando, aparentemente, um servo de Deus, vindicado, está desobedecendo, ele está cumprindo um propósito de Deus. Sem a desobediência de Jonas, nós não teríamos esse testemunho da ressurreição. Nós vemos que Jesus Cristo fez menção disto. Ele estava andando exatamente na vontade de Deus. Quando ele tomou aquele navio errado, quando ele deixou se encher de sentimento pela sua pátria, pelo seu povo, e não queria o livramento dos ninivitas, porquanto seriam inimigos, cruéis, poderosos contra o seu povo, aquele sentimento patriótico estava enquadrando perfeitamente com a vontade de Deus. Quando ele tomou aquele navio errado, preste bem atenção. Aquilo tinha que ser feito. Ele tinha que passar por aqueles momentos cruciais, difíceis, porque ele tinha que mostrar a ressurreição de Jesus Cristo. Ele tinha que passar por aquilo exatamente como Agar foi expulsa, que a mulher livre não seria herdeira com a escrava. Você que conhece a história de Sara com a sua serva Agar, a quem ela deu como mulher para Abraão, para assim adquirir um filho. É porque havia um propósito de Deus que deveria haver neste mundo, no calcanhar de Israel, um Ismael, que até hoje está no calcanhar de Israel. Israel tinha que ter esses inimigos partidos dos mesmos lombos, mas não do mesmo ventre. Tanto Ismael quanto Isaque eram filhos de Abraão, mas Ismael foi um filho para ser um espinho. Ninguém no mundo poderia perseguir Israel com legitimidade como perseguem os árabes, os sírios, libaneses, os muçulmanos. Eles são inimigos legítimos, porque eles são ismaelitas. Então, estar contra isto, está contra um propósito de Deus. Agora nós vemos que Jesus, após falar sobre Jonas, então ele vem logo para a era de Salomão. Todos nós sabemos que a era de Salomão foi o milênio do Velho Testamento. Foi a maior época que todo Israel já teve. Todos os inimigos de Israel estavam amarrados pelo propósito divino.
Tanto é assim que Salomão não enfrentou nenhuma guerra. Durante o reinado de Salomão, não existe nenhuma guerra de que se falar. E eles tiveram uma grande época ali no tempo de Salomão. O sucessor de Davi, seu pai, ele era filho de Davi e Deus havia lhe dado o dom de discernimento, de sabedoria. Então ele discernia os pensamentos nos corações das pessoas e as nações de longe. Lá da Etiópia, por exemplo, ao invés de se encher de inveja, de ódio, e procurar arregimentar exércitos contra Salomão, não. Nós temos aí a rainha de Sabá, também usada por Jesus, saindo de longe para ir conhecer aquela paz, fruto da sabedoria, falando de um milênio, testificando de um milênio. Agora a gente volta no princípio da meditação. Qual a religião que pode prometer um milênio? Qual a religião, o líder que pode prometer as bodas, além de todas essas galáxias alcançadas pelos homens, as bodas do Cordeiro? Pense nisso, com essa calma, com a calma do milênio, com a tranquilidade do milênio. Você sabe, os nossos espíritos começam a viver a tranquilidade do milênio. E por isso nós ficamos insensíveis, até mesmo insensíveis a coisas que poderiam nos transtornar e nos levar a pique, a um caos total. Não há tribulação na alma do cristão. Não há tribulação na alma do eleito de Deus. Deixemos os nossos sentimentos, deixemos as nossas razões, os 5 sentidos do espírito, os 5 sentidos do corpo, e procuremos identificar agora o único sentido da nossa alma, que é a fé perfeita, a revelação. Veja como ela é descansada, ela é tranquila. Afinal, Salomão também fala do Espírito Santo. Davi não pôde construir o templo por causa do sangue, falando de Cristo. Mas Salomão construiu o templo falando do Espírito Santo. Então, veja só, os hebreus estavam ali e Salomão pôde governar, liderar e discernir até quem era a mãe daquela criança, sem nenhum exame de DNA. 2 mulheres que pelejavam pela maternidade, porfiavam pela maternidade de uma criança, porquanto uma delas havia morrido assim que nascera. E as 2 pelejavam entre si para ter a posse
cada uma para ter a posse da criança. Salomão, com a sua sabedoria, disse: está bem, você diz que a criança é sua, você diz que é a mãe da criança, então vamos fazer o seguinte: traga aí a espada, pega num pezinho da criança, no outro, e vamos partir no meio, dá a metade para uma mãe e a metade para a outra. Aqui não era mãe, concordou, mas aqui era mãe, não concordou, preferiu perder até. E outros exemplos, como a sentença que ele deu para Simei, que ele deveria ficar dentro de Jerusalém e nunca sair. Aquele que falou a verdade sobre Davi, que humilhou a Davi, falando a verdade sobre ele. Não era mentira o que Simei falou. Mas ele morreu. Ele não gozou daquele milênio. Ele esteve tão perto, tão dentro, mas acabou não gozando dele. Ora, então, voltemos aqui. Qual é a outra religião que promete e que tem certeza, oferece certeza, que seu líder é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que não é segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade? Isso aí não é a religião de Jesus Cristo da qual estou falando. Não é a religião dos apóstolos, dos profetas. Não é a religião do milênio, porque onde vão estar as duas outras pessoas no milênio? Os outros dois reis, onde estarão? Acordem! Aleluia! Salomão, com aquele dom de discernimento, mostrado por Eloí a Abraão, mostrado antes por Eloí a Abraão, que discerniu os pensamentos de Sara e que pôde ver tudo, estava representando exatamente isto. O rei que era Rei dos Reis, sem nenhuma força, nem sem nenhuma violência. Os reis viajavam para estar com ele. Os reis tomavam conselho com ele. Isso é maravilhoso. E mais maravilhoso, mais bonito ainda, é você saber que nessa hora em que Satanás está solto, você o vence. Porque quando ele estiver amarrado, você vai ter a glória de dizer: eu não deixei para te vencer depois que você fosse amarrado. Eu te venci enquanto você estava solto. Venci pelo sangue de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da salvação, pelo poder do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada
cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar. Os ventos em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar.